Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Muito difícil, muito complicado, muito duro vir aqui nesse domingo pela manhã para falar de mais uma derrota do Vasco da Gama contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Nem adianta a gente vir aqui e falar que o Vasco jogou de uma forma diferente, falar que o Vasco jogou de igual para igual, falar que o Vasco conseguiu machucar o Flamengo, porque nada disso aconteceu. O Vasco abre 1-0 e toma a virada jogando de um jeito covarde, como tem sido todos esses últimos clássicos dos milhões. E como se é normal, como se já tornou-se habitual no clássico dos milhões, além de ver uma postura covarde por parte do Vasco em si, a gente ontem também viu uma arbitragem desfavorecer o Vasco da Gama. Ontem eu não quis falar sobre isso, mas hoje eu acho que é o melhor momento possível. Porque o que a arbitragem fez nesse clássico dos milhões foi brincadeira. A arbitragem pegou o Vasco e Flamengo e jogou no lixo. A arbitragem pegou o Vasco e Flamengo e jogou fora. Ou melhor dizendo, uma federação responsável pelos clubes cariocas pegou o Flamengo, botou no colo, chamou de meu bebê, meu neném, abraçou e resultou na chegada do Flamengo às finais do Carioca. Enfim, a gente vai falar muito sobre isso, trazer aqui o posicionamento de Pedrinho com relação à crítica à arbitragem, falar também com relação às palavras de Fábio Carille sobre o Clássico dos Milhões. A gente tem muita coisa para trazer aqui a vocês na manhã desse domingo. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Eu, Lucas, conto muito aí com você, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e o apoio aqui do nosso canal. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, meu amigo vascaíno. E bom, por onde começar? Por onde começar? Pois ontem, o Vasco da Gama enfrentou o Flamengo às 5h45 no estádio do Maracanã. Um jogo que deveria ser uma partida importante para o Vasco. Deveria, pois não foi. O Vasco perde pelo placar de 2-1, fecha a partida com 42% da posse de bola. E o que mais me impressiona é que o Vasco chegou 5 vezes ao gol do Flamengo, enquanto o Flamengo 18 vezes ao gol do Vasco. O Vasco da Gama ele foi amassado, apertado, triturado, desossado, humilhado pelo Flamengo ontem no Maracanã. Postura covarde, postura nojenta, postura feia, postura de time pequeno foi a do Vasco da Gama ontem diante do Flamengo. Como se não fosse apenas ontem. Assim como também foi há uma semana atrás, foi há um mês atrás, no jogo da Taça Guanabara, foi no jogo do Campeonato Brasileiro do segundo turno do ano passado, foi no jogo do primeiro turno do Brasileiro do ano passado, e provavelmente será no primeiro turno desse ano, no segundo turno desse ano. O Vasco, quando vê o Flamengo, se borra, se caga nas calças. E isso, para mim, é o que mais me revolta. Entretanto, antes da gente entrar no assunto arbitragem, que me revolta muito falar aqui sobre a postura do técnico Fábio Carille, eu não posso, gente, deixar de comentar o que aconteceu nessa madrugada de hoje. Perdão. Porque o Vasco perdeu. A derrota do Vasco estragou a minha noite. A minha noite de sábado ela foi completamente estragada pela derrota do Vasco da Gama. Eu, Lucas, não fiquei feliz. Eu, Lucas, não fiquei alegre. E tenho certeza que se você também é um vascaíno que ama o Clube de Regatas Vasco da Gama, a sua noite de sábado ela foi estragada. Estragada aquele que assistiu a partida da televisão e talvez muito mais estragada aquele torcedor que saiu, que tirou parte do seu sábado para ir ao Maracanã para acompanhar o Vasco e Flamengo com a esperança de uma classificação. Não quero nem imaginar o coração desse torcedor vascaíno. E o que mais me revolta é saber que o Vasco ele perde de uma forma vergonhosa para o Flamengo, é eliminado do Campeonato Carioca. A torcida revoltada, a torcida chateada,
A torcida não aguenta mais. E aí ontem a gente teve isso daí, ó. Dimitri Payet na Sapucaí, acompanhando o desfile das campeãs. Que coisa legal, que coisa bonita, que coisa interessante. Dimitri Payet assistindo ao desfile das campeãs no Sambódromo do Rio de Janeiro. O Payet, ele só pode estar de palhaçada com a cara do torcedor vascaíno. O vascaíno ele só pode ter cara de bobão pro Dimitri fazer uma coisa dessas. Porque o Payet ontem, ele entrou no jogo e durante os 20 minutos que atuou, ele, de 11 passes que tentou, errou 3. Ele, de um cruzamento que tentou, errou ele. Ele, de 3 duelos que disputou, perdeu 1. Perdeu 3 posses. Assim, o Payet não fez nada. O Payet não cortou bola, o Payet não chutou bola, o Payet não desarmou bola, o Payet não finalizou no gol, o Payet não driblou. O que o Payet fez em campo ontem, eu não consigo ver. Mas ele estava lá no Sambódromo. Eu bolado, você bolado, a gente revoltado e o Payet curtindo o desfile das campeãs no Sambódromo do Rio de Janeiro. E pingando lá, ó, todo dia, quinto dia útil, 1,5 milhão por mês pro francês. Tá legal, tá maneiro. Viver no Rio de Janeiro deve ser bom demais mesmo. Então, assim, um absurdo ver Dimitri Payet no Sambódromo. É papo, sim, dessa atual diretoria chegar no canto e falar: Payet, vem cá, cara, o que tá acontecendo? Que palhaçada é essa? Vasco é eliminado e você tá no Sambódromo? Que senso de coletivo é esse? Que senso de revolta é esse? Que senso de revolta é esse? Porque se eu tenho emprego, eu tô focado no meu emprego em vender 1.000 aparelhos por mês. Se eu vendo 300, se eu vendo 200 e eu vejo que a casa caiu, que eu vou ter que precisar começar a tirar fonte de renda em outro lugar, eu não vou sair pro Sambódromo feliz, tranquilão. E o Payet, ele vai pro Sambódromo feliz, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Foi só aí mais uma derrota no Clássico dos Milhões. Foi só aí a 19ª derrota do Vasco da Gama nas últimas 32 partidas. Só pode ser brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Então é revoltante Dimitri Payet estar no Sambódromo em plena madrugada de domingo. Revoltante também, é claro, foi a arbitragem na noite de ontem. 2 lances fatídicos. O lance do Bruno Henrique. O Bruno Henrique já amarelado, ele dá essa cotovelada na cara que tá aparecendo a vocês do zagueiro Cruz Maltino, salvo engano, o zagueiro João Vitor. Um lance, gente, que nitidamente era para cartão vermelho. Eu não vou ficar falando muita coisa. Talvez o lance em si não tenha sido um lance para vermelho, mas, poxa, pelo amor de Deus, a cotovelada era um lance para amarelo. Bruno Henrique era para levar o segundo amarelo. Bruno Henrique era para ter sido expulso do Clássico dos Milhões. Ponto. Nem adianta fingir muita coisa. E o outro lance que revolta também é a linha, gente. Essa linha do VAR. É um absurdo. É um absurdo a linha do VAR. A gente vê nitidamente a linha sendo traçada, ok, no pé do zagueiro do Vasco, João Vitor. Mas essa mesma linha, se você perceber, ela está indo na direção do ombro do Bruno Henrique. Mão é mão. Mão não conta no impedimento. Porque é uma parte do corpo que não vale no futebol. Agora, o ombro, ele conta. Se o ombro está em cima da linha, é impedido. E o ombro do Bruno Henrique nitidamente está em cima da linha. Ou seja, meu amigo vascaíno, é impedimento. E sabe o que mais revolta? Não sei se vocês perceberam o patacão de linha. A linha tá grossa, cara. A linha foi engrossada do Campeonato Carioca. Eles engrossaram a linha do Campeonato Carioca. E o Flamengo ontem foi favorecido exatamente pelo fato da linha estar mais grossa do que o normal. E todo mundo tá falando. Carlos Eugênio Simon disse que o gol do Bruno Henrique foi irregular e que o atacante deveria ter sido expulso. Ex-árbitro. Grafite comentou também no Sport TV que mesmo com a linha grossa é possível ver o Bruno Henrique sendo impedido. E o PC de Oliveira diz que a imagem do VAR é inconclusiva no lance do Bruno Henrique. Então, assim, confirma-se mais do que nunca que se não há conclusão, não tem como o VAR dar uma decisão no tempo recorde que eles deram aí de 2 minutos. Surreal. O que o VAR fez, a gente traz um pouquinho das palavras do próprio PC e também palavras do próprio Pedrinho na entrevista coletiva após a partida. Só antes de dar a palavra pro Carille e não
Nenhum contexto de jogo vai ser avaliado por mim aqui, obviamente. Eu só quero pontuar a questão da linha do VAR, e não estou entrando no mérito do jogo, mais uma vez, só repetindo e deixando claro, mas em 10 segundos uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra então uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo para o outro. E olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível, e pegando as informações com o VAR, que a linha da tecnologia vem de baixo para cima, por isso que a cabeça do Bruno Henrique fica fora da linha e dando a sensação de impedimento, é a imagem que nós temos. A imagem que nós temos, que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo, e numa avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro de uma forma excepcional. E só para deixar esse registro, que isso não tem nada a ver com o conteúdo do jogo, que o professor Carilli vai falar, mas para deixar bem marcado que assim, me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Tá bom? Falei, tem uma explicação técnica que não me convence, dessa marcação que vem de baixo para cima, mas que a imagem que parece para a gente é a cabeça do Bruno Henrique por fora da linha. Então, como é que uma tecnologia mostra uma coisa para eles e a imagem que é passada para a gente através da televisão é outra? E numa velocidade dessa, eles levaram mais tempo num lance que eu até achei que eles estavam avaliando se a bola tinha entrado ou não num cabeceio do Flamengo, que o Léo Jardim está próximo da linha do gol, e eles falaram que não, que era uma avaliação de um possível pênalti. Eles demoraram mais tempo nessa avaliação do que um lance completamente ajustado. E se teve essa evolução, parabéns. Eu realmente, em lances muito menos ajustados, a demora era de 2, 3 minutos. Um lance desse ser definido tão rápido. Única observação, quem fala do jogo é o treinador. Por enquanto, não. O lance, a gente vai perceber que no momento do chute do Arrascaeta, a bola é desviada no João Vitor, ali no meio do caminho, mas a avaliação tem que ser feita na hora do chute do Arrascaeta, né? Porque aquele toque do João Vitor é só um desvio. Inclusive, se a gente puder só parar aqui um minutinho, só para chamar a atenção, repare a posição da bola, a hora que a gente, durante a transmissão, parou a imagem. Mas o VAR, na hora de traçar a linha, ele sempre tem que buscar, de acordo com a regra, o primeiro impacto da bola. Então, nesse ângulo aqui que foi parado na transmissão, a gente ainda não tem a certeza se a bola já tinha sido tocada ou não. Porque na computação gráfica, depois, a gente vai observar que a bola ela já está até com um certo movimento. Teria que ser utilizada a câmera invertida, né, porque é o trabalho que o VAR faz para tentar identificar o primeiro toque na bola, e dependendo do número de frame, muitas vezes a bola já está até em movimento, mas é o que eles adotam aqui, é onde ele consegue identificar o movimento da bola. Então a gente percebe, olha só onde está a bola aqui, e depois a gente compara junto com a computação gráfica. Visualmente, olhando assim a imagem parada, mesmo ainda não sendo o frame que o VAR utilizou, a impressão realmente é que o Bruno Henrique está um pouco à frente em relação ao João Vitor. Mas outro detalhe importante dessa imagem, a gente não consegue ver o pé do João Vitor, porque na imagem parada, para mim, o penúltimo defensor do Vasco é o João Vitor, porque essa linha ela está passando lá bem além no braço do Piton. Eu acredito, por isso que é importante a Ferge mostrar a construção da linha, para a gente saber qual foi a referência, porque provavelmente ele usou um outro ângulo para poder identificar a posição do pé do João Vitor,
identificou, marcou a posição do pé do João Vitor e depois traçou a linha pela câmera de impedimento. Mas ali, aqui, ó, por essa imagem não dá para ver o pé do João Vitor. A bunda do João Vitor com o carcanhar dele ali, ó, e o ombro do coisa, o ombro dele tá na frente, olha lá, por um pouquinho, porque a linha tá mal marcada no ombro dele ali, Mas concorda? ali, repare que a bola também ela já está em movimento ali nessa imagem, olha lá. Essa é a diferença, né? Que agora aqui já é um borrão a bola ali. Já é o ângulo que o VAR utilizou, a bola já não está ali, né, escondida no pé do Arrascaeta, provavelmente ele já usou o frame seguinte, porque naquele frame anterior ele não conseguiu identificar o toque na bola, então ele vem para o frame seguinte, repare que a bola já está ali borrada, já em movimento, mas é o frame que ele utilizou, e ele traça a linha, e assim, vamos combinar que, olhando essa imagem, por isso que é importante a divulgação da construção da linha no computador, com a imagem mais fina, porque a gente olhando essa imagem, realmente é uma imagem que gera muita dúvida. Meu amigo vascaíno, só para trazer um pouquinho mais de fato, tá? Dessa revolta. Olha aí o que o zagueiro, salvo engano, Léo Ortiz do Flamengo diz exatamente sobre essa linha ser mais grossa do Campeonato Carioca. Essa linha de impedimento. Olha que loucura. Dê uma olhada aí nas palavras do zagueiro rubro-negro. Acho que eu li agora que ano que vem, acho que vai. Esse ano aumentou ou foi ano passado? O próximo ano que vai aumentar? Esse ano. Eu não. Particularmente eu sou contra ao aumento, acho que não entendo por que há uma vantagem, quer dizer, eu entendo por quê, porque o futebol é movido de gols, que é o momento mais importante, então acho que eles querem aumentar isso, né, mas eu, não, como zagueiro, eu não concordo, não acho correto, acho que tem que ter uma linha padrão, acho, em todos os campeonatos. Mas isso, como eu falei, é para aumentar talvez o número de gols, a gente tem que se adaptar a isso, tem que jogar dessa forma. Também não é uma coisa que é perguntada para a gente opinar se deve ser mudado ou não. Então não tem muito o que falar, é a regra, a regra é para os dois lados, então a gente tem que se adaptar e viver com isso, né? Léo, essa semana... Cara, eu acho que é a vantagem para o atacante, né? Eu acho que dá mais vantagem para o atacante, aumenta, se não me engano, 6 milímetros, não sei se... 12, mas de 6 para 12, né? Era 6 e virou para 12, né? Então, acredito que dá mais vantagem, como eu falei, o futebol atrai mais gente quando sai mais gols, então acredito que seja por isso a mudança. A gente, como defensor, tem que só se preparar melhor, se posicionar melhor, talvez, para não sofrer mais com isso. Meu amigo vascaíno, definitivamente é surreal, cara. É duro, é difícil de explicar, é difícil de falar alguma coisa. Faltam palavras. A única palavra que eu gostaria de dizer é cansaço. Eu, Lucas, estou cansado. O Vasco tirou minhas forças na noite de ontem. É definitivamente muito complexo. E para trazer um pouquinho mais do olhar desse jogo, não apenas esse olhar de arbitragem, foi mais uma vergonha, mas a gente que está sempre acompanhando o Vasco da Gama e Flamengo sabe muito bem da história desse clássico. Dê uma olhada nas palavras do próprio técnico Fábio Carille sobre o que ele achou desse clássico dos milhões. Boa noite. Não tem como ser, né? O que a gente correu nos últimos jogos aí, contra o Botafogo, o próprio jogo contra o Flamengo, o primeiro jogo. Tivemos um jogo na quarta-feira pela Copa do Brasil, né? E hoje a parte física tá legal, o que a gente precisa melhor é a organização, a parte técnica. E já entrando nesse assunto, infelizmente saindo fora, temos 3 semanas para trabalhar, adaptar esses jogadores que estão chegando, fazer jogos, treinos nesse período aí, para que a gente inicie depois no dia 29, né, que é a nossa estreia. O Campeonato Brasileiro a gente inicie melhor organizado e melhor tecnicamente. Fábio, boa noite. Sérgio Kim de canal Atenção Vascaínos. Meu amigo torcedor vascaíno. O que dizer, né? O que dizer? Deixa aí a sua opinião nos comentários. É duro, é tenso, é complexo, é muito chato ver tudo isso aí que vem acontecendo com o nosso Vasco da Gama. A gente vai ficando por aqui, tá? Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desse domingo.